Estou morando na cidade de Auckland, na Nova Zelândia. Fui morar nesse país por ordem de Deus. Tive que deixar o vice-pastor Derek cuidando da sede lá nos Estados Unidos. Não estou apegado às placas e nem à sede. Tenho que me preocupar com a obra, já que estou sozinho pelo mundo. Agora posso morar em qualquer lugar. Perdi a minha esposa no ano passado. Estou morando sozinho agora. Vou começar esse testemunho fazendo uma oração para o fortalecimento dos ouvintes. Senhor meu Deus, dê forças para o seu povo aguentar as perseguições. O Senhor é a nossa força, refúgio e fortaleza. Renove as forças de cada um. Que a sua palavra venha fortalecer e dar vigor ao seu povo. Que a sua força venha motivar a eles, e ativar suas vidas espirituais, dando-lhes capacidade para a sua obra. Sem a sua presença em nossas vidas não teríamos forças nenhuma. A nossa força está no Senhor. A sua força nos dá fé, firmeza. Não nos deixa nos abalar e nem negar ao Senhor. Segure nas mãos do seu povo para não cair e nem balançar, ajudando eles a caminhar no seu caminho estreito sem tropeçar, mas segurando em suas fortes mãos. Amém. O Senhor me revelou que eu tinha que fazer uma missão em um país chamado Congo, na África. Quando o Senhor me disse, eu vi em uma visão eu entrando na África. O céu estava poluído de demônios. Pareciam nuvens de gafanhotos. Eu vi um demônio gigante chefe, e uma legião de demônios corriam até esse demônio chefe e diziam: Enzo Atsushi está aqui, ó Imperador Semires. Esse demônio imperador disse: Quem é esse homem que causou uma revolução no mundo espiritual? E aqueles demônios começaram a falar da minha fama por onde eu passava. O demônio imperador Semires disse: Para que temer? Somos muitos. Vi quando chegaram outros demônios chefes até o imperador Semires e disseram: Ele não é qualquer um, tem uma legião de anjos ao seu lado, por onde ele anda. O céu está ao seu favor. Nunca conseguimos matá-lo para tirá-lo do nosso caminho. Ele veio para o nosso território para roubar o nosso tesouro. Nada vale nesse mundo para nós, nem o dinheiro, nem o ouro. Tudo isso é passageiro. O que vale para nós é o que é eterno, que são as almas. E esse Kenzo já percebeu isso, que as almas são mais valiosas do que todo o ouro da terra. Elas custaram preço de sangue divinos. Se elas são valiosas para Deus, são valiosas para nós também. Esse missionário vai entrar em guerra conosco por causa dessas almas. Ele veio para disputar elas. O que pode deixar o homem falho no mundo espiritual quando tem um Deus na sua vida? Ele pode ser pequeno, mas o seu Deus é grande. Depois dessa grande revelação que o Senhor me mostrou na visão, eu peguei o avião e desci na cidade de Kinshasa do Congo, no país da África. Aluguei um hotel para me hospedar. O Senhor me revelou que um satanista agia naquele lugar. Em uma visão, eu percebi que esse feiticeiro levitava e caminhava sem colocar os seus pés no chão. O povo se admirava com os poderes desse feiticeiro. Só eu conseguia enxergar quem eram os dois demônios que faziam ele voar. Um demônio segurava em seu braço esquerdo, e o outro demônio segurava o seu braço direito e suspendiam ele no ar. O Senhor me mostrou na visão os dois demônios que trabalhavam em oculto na vida daquele feiticeiro. Na visão, eu vi ele fazendo um ritual de suicídio para várias pessoas. Um homem foi afetado com o seu ritual e se enforcou com uma corda. Uma mulher que ele gostava e foi rejeitado por ela. Ele jogou o feitiço de morte. Essa mulher foi comida de bicho por dentro, ainda viva até morrer. Esse feiticeiro prometeu dizendo que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Esse feiticeiro jogou um feitiço de suicídio na mente de um jovem que desafiou a sua força. Esse jovem se jogou de cima de um prédio e se despedaçou no chão. Esse feiticeiro jogou um feitiço de loucura em uma moça. Ela saiu de casa, teve amnésia, se esquecendo que tinha família, morou na rua, até que um dia se jogou na frente de um carro e morreu. Esse feiticeiro jogou um feitiço no padre da igreja católica. Ele teve parada cardíaca e morreu. Vi carros baterem, aviões caírem. Tudo isso eram as obras de feitiçaria desse bruxo. Eu observei na visão que esse homem adorava fazer as pessoas se matarem. Ele era um sanguinário. Ele matava pessoas inocentes em seus rituais satânicos. Esse satanista mexia com bonecos de voodoo, fazendo pessoas sofrerem na miséria, nas enfermidades e mortes. O Senhor me revelou que muitas pessoas tinham seus casamentos destruídos, suas vidas financeiras estavam destruídas, jovens que não tinham sortes no namoro. As vidas espirituais de muitas pessoas estavam aprisionadas nas mãos desse feiticeiro, dentro de sua casa de ritual.
O Senhor me mostrou uma corrente e o número de habitantes da cidade. O Senhor me revelou que ele amarrou aquela cidade nos poderes ocultos, para que as pessoas fossem procurar por ele pedindo ajuda. Esse satanista ganhava muito dinheiro para livrar as pessoas dos próprios feitiços que ele mesmo jogava. Ele amarrava as pessoas em prisões espirituais para que essas pessoas fossem procurar ele. E ele ganhava muito dinheiro. Depois dessas visões, eu sabia que eu me encontraria com esse feiticeiro. Aonde eu piso os meus pés os demônios avisam, pois eu sou muito perigoso para as legiões que comandam esse lugar. Estou em território dos demônios. Tenho que vigiar, dobrar as minhas orações diárias de 2 horas para 4 horas por dia. Se oro 3 vezes por dia, orava 6 vezes por dia. Sempre fico atento neste campo de guerra espiritual onde coloco os meus pés. O Senhor me revelou o nome desse feiticeiro. Ele se chamava Bauaca. Não demorou muito eu me encontrar com ele. Eu vi um homem na rua. O Espírito Santo me revelou que era o feiticeiro da visão. O Senhor me revelou. Hoje eu lhe trouxe nesse lugar meu cego para evangelizar esse feiticeiro. Se aproxima dele. Eu me aproximei dele e disse: Tu se chamas Bauaca. Queria lhe falar que Jesus quer lhe salvar. Se arrependa de seus pecados. Aquele feiticeiro olhou para mim e disse: O homem lá de cima lhe revelou o meu nome para você. Nunca falei o meu verdadeiro nome para ninguém. As pessoas dessa cidade me conhecem como Anjo Negro. O seu Jesus deve ter revelado quem sou eu, as maldades que faço. Você sabe que sou feiticeiro, e eu sei que você é cristão. Vejo os seus olhos como uma bola de fogo nesse momento. A sua presença me incomoda. Essa energia positiva que está em seu corpo é ao contrário da energia negativa que está em mim. Peço que não encoste em mim. É que eu sou vulnerável. Só me torno forte quando invoco uma legião de espíritos maus para entrar no meu corpo. Não posso lutar contra você agora. Não estou em minha casa de rituais onde tenho as minhas ferramentas de feitiço para lhe atingir. Eu disse: Eu não estou aqui para lutar contra ti. Vim pregar a palavra por ordem de Jesus. Eu não sinto ódio por você. Sinto amor e queria muito lhe ajudar a achar a verdadeira luz. O feiticeiro disse: Todos os cristãos nos odeiam. Nos tratam como seus inimigos mortais e vêm guerrear contra nós. Eles nos consideram como os próprios demônios. E você vem aqui com seu discurso mentiroso dizendo que me ama. O amor não existe. É uma ilusão no nosso mundo sombrio. Acreditamos no ódio e na vingança. E na morte. Diga o que você quer comigo. O que veio fazer aqui? Eu lhe respondi: Eu vim sim comprar uma guerra. Não com você, e sim contra os seus deuses, e irei derrotar eles, pois o meu Deus é maior. Ao dizer essas palavras, aquele feiticeiro deu uma gargalhada maligna e disse: Você não pode ir nem comigo. Vai derrotar os meus deuses. Escute aqui. Você está com muita sorte. Não posso me ocupar com você nesse momento. Estou em uma guerra sombria com outros bruxos. Uma batalha negra mortal, onde os poderes das trevas estão se confrontando. Aproveite que eu estou muito ocupado com esses feiticeiros e se retire da minha cidade. Quando eu derrotar os meus inimigos, você será o próximo. Quando eu destruir esses feiticeiros, serei o único e mais forte de minha cidade. Irei matar todos esses feiticeiros que estão querendo roubar os meus clientes. Ao dizer essas palavras, aquele feiticeiro levitou e caminhou sem colocar os seus pés no chão e foi embora. Voltei para casa, dobrei os meus joelhos e fui orar. O Senhor me mostrou em uma visão o feiticeiro em que eu havia me encontrado. Ele estava em uma guerra de bruxaria contra 2 feiticeiros. Nessa guerra, pelo poder daquela região, havia 7 grandes bruxos. Eles guerreavam entre si com feitiços de morte. Tudo isso era para aumentar a sua influência e ganhar mais dinheiro. Nessa guerra, 4 feiticeiros foram atingidos com magias negras mortais. O feiticeiro Bauaca, na luta contra 2 bruxos que estavam querendo lhe destruir, não resistiu e morreu. Ele foi bombardeado com feitiços de morte. Seu corpo não resistiu aos ataques. Agora eu entendi o porquê Jesus me levou até ele para pregar a salvação. Por mais que o feiticeiro Bauaca fez para proteger a sua vida, não foi o suficiente para que os demônios o protegessem. Na visão, eu vi o quanto ele jogava ervas no seu corpo para se proteger dos feitiços, o quanto ele tomava banho de ervas para se proteger. Na visão eu vi quando o feiticeiro Bauaca ofereceu um sacrifício em ritual para matar os 2 bruxos. Bauaca gastou $3.000 em sacrifícios para matar os seus inimigos. Os 2 bruxos gastaram $8.000 para matar ele. Os demônios aceitaram a oferta mais alta. Queria lhes dizer que os demônios não são amigos de ninguém. Eles não protegem os que os servem. Hoje em nossos dias,
É muito difícil encontrar cristãos que lhe encorajam a fazer a obra. Um obreiro de meu ministério me disse que é perigoso pregar o evangelho na África sozinho. E eu lhe respondi: não estou sozinho. Deus está comigo. Fisicamente estou só. Espiritualmente tem anjos comigo e o Espírito Santo. Eu sou um missionário. A minha missão não é ficar preso a uma igreja que eu criei. A obra de Deus tem que ser espalhada. O mundo me espera. Almas estão morrendo lá fora. Não posso ficar preso em um templo de pedras e tijolos. Esse obreiro disse que se preocupava com a minha vida, e que é muito arriscado os lugares por onde eu ando. Eu disse para ele: nenhuma ferramenta do homem pode me causar danos, e nem ferramenta espiritual demoníaca. Estou guardado, protegido, revestido e coberto com o sangue do Cordeiro. O medo não provém de Deus e paralisa sua obra. Se eu não for fazer a missão, quantas almas morreria sem salvação? Se alguma coisa acontecer comigo, foi a permissão de Deus. O diabo não pode tocar na minha vida. Não temo a morte, pois corro para o braço da morte todos os dias. A morte não quer me ceifar por saber que eu vou morar no céu. Nenhum demônio tem prazer que eu morra. Eles sabem para onde eu vou. Eles querem eu vivo para tentarem ganhar a minha alma. Todos os dias eles lutam para ganhar a minha alma. Se eu morrer na missão, a morte para mim é lucro. Eu queria encontrar com Jesus o mais rápido possível. Queria ficar ao seu lado eternamente. Eu não tenho medo do que pode me fazer o homem. Meu Jesus não está cravado em uma cruz que não pode me salvar. Ele está mais vivo do que nós. Morrer por Jesus, ter a minha vida sacrificada por amor ao seu nome, ainda não pagaria o que ele fez na cruz para me salvar, e dar a vida eterna por mim. A minha morte por Cristo é o mínimo que posso fazer por ele. Vou continuar a relatar o meu testemunho na África. Dobrei o meu joelho e fui orar. Deus me deu uma visão de uma grande escada que descia do céu à terra. Nessa escada, eu vi muitos cristãos nos primeiros degraus e outros na metade. Eu estava nessa escada. Já tinha subido mais da metade. Desde a última visão, eu subi 30 degraus até agora. O Senhor me revelou e disse: Kenzo, essa escada é a mesma que Jacó sonhou. A terra e o céu têm um ligamento por causa dos escolhidos. Jacó conseguiu subir esses degraus da perfeição. De um enganador, ele virou um grande patriarca. Tu estás mais da metade dessa escada. Tens subido muitos degraus espirituais. Tu tens passado por todos os tipos de provações. Fostes testado de todas as maneiras. E mesmo assim, nunca parou de orar e viver uma vida santa. Nunca tem murmurado, mas tem compreendido tudo. Tu tens amado os irmãos de outras denominações em um tempo que Satanás tem colocado as igrejas em guerra. O meu povo vive se acusando, uns atacando as denominações dos outros. Eles pensam que eu vou arrebatar as placas de suas igrejas. Tudo isso tem contribuído para a divisão. Essas multidões de povos que tu vistes nos primeiros degraus ainda não chegaram na metade da escada celestial. Isso significa que muitos não estão preparados para o arrebatamento. Essa escada espiritual dará acesso ao templo de meu Pai. Cada degrau que subistes, novos segredos são revelados da parte de Deus. O trono de meu Pai está acima do topo dessa escada. Cada degrau que subistes se aproxima da presença dele. Quanto mais perto da presença de Deus você ficar, mais se tornará perfeito e preparado para tudo. Essa é a sua última experiência, meu servo. Daqui a poucas semanas enviarei o meu anjo para lhe arrebatar. Tu tens subido muitos degraus, e se aproxima cada dia da presença de Deus. A cortina do céu tem sido aberta a ti, por estar em degraus espirituais muito altos. Depois desse arrebatamento, ainda nesse ano irei lhe recolher. Tu estás preparado para partir para a minha glória. Essa missão será o seu último teste para que avance mais degraus espirituais. Quando Jesus terminou de me dizer essas palavras, a visão da escada desapareceu. Toda a minha humildade tem me ajudado a subir esses degraus. É preciso se esvaziar do seu ego, de todo o seu eu. Tenho feito isso nas grandes missões, quando ganho muitas almas e tem curas, milagres de libertação. Tudo isso eu me esvaziei para não receber o mérito. A maioria dos irmãos se exaltam por causa das operações de sinais e maravilhas. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Eu tenho me humilhado muito para chegar onde estou. Aqueles que se exaltam não sobem degraus espirituais. A soberba tem impedido de muitos subirem, e todos que se exaltam são humilhados em suas forças. O Espírito Santo tem me revelado que a exaltação tem atrapalhado o crescimento espiritual. Essa escada que eu vi, era o caminho da salvação. Aquele que chegar no topo chegará até a Deus, e será levado dessa terra. Eu tenho sentido a presença de Deus a cada dia mais forte, como se Ele estivesse ao meu lado. A cada degrau que subo, fico mais perto da presença de Deus. Tenho sentido essa presença ao almoçar, tomar um banho, dormir,
Ao falar com as pessoas, essa presença é muito real. No começo das minhas experiências eu não sentia tanto poder. Agora eu sinto coisas como se estivesse no céu. Sinto alegria e uma paz muito grande. Contei para o meu filho Robert que o Senhor iria me recolher depois dessa última experiência. Apesar dele estar casado e morando longe de mim, ele não aceitou. Ele disse que perdeu a mãe e não queria perder o pai. O meu filho começou a orar, fazer jejum e campanhas para Deus não me levar. O meu filho nunca foi espiritual, mas toda essa dedicação de tentar convencer a Deus vai lhe fortalecer mais e mais. Jesus já tinha determinado que eu partiria depois dessa experiência. Não adiantava orar para ele mudar de ideia. A minha jornada na Terra está chegando ao fim. Quando eu fui visitar a sede nos Estados Unidos, contei a revelação que tive. Muitos choraram. Eu disse: vocês têm que aprender a andarem sozinhos. Essa dependência das minhas orações tudo sou eu que faço, como libertação e curas. Vocês têm se acomodado por causa dessas coisas. Está na hora de vocês fazerem as mesmas coisas que eu faço e dependerem somente de Deus. Fiquei na antiga casa onde morava. Estava muito preocupado. Eu não via nenhum irmão capacitado para dirigir aquela obra. Quando eu partir, o ministério forte que construí na força do Espírito Santo está prestes a desmoronar com a minha morte. Eu deixei a África e fui para os Estados Unidos. Eu tinha que falar para a sede que essa seria a minha última experiência, e que logo partiria para o Senhor. Antes de relatar para a igreja sobre aquilo que Deus tocou no meu coração, eu estava orando e tive uma visão. O Senhor me mostrou um lobo vestido de ovelha. Na visão, eu perguntei ao Senhor o significado daquilo. Ele disse: é o vice-presidente que cuidará da sede que deixaste em sua responsabilidade. Ele está querendo mudar a sã doutrina que deixastes para introduzir doutrinas de demônios. Eu tirei Derek da presidência, e muitas pessoas me falaram que Derek estava se aproveitando da minha ausência, e estava introduzindo heresias dentro da igreja. Eu ainda estava nos Estados Unidos, e ainda não havia escolhido a pessoa para dirigir a igreja para quando eu fosse para a glória. Mas tenho orado para Deus colocar o mais preparado para dirigir. O meu filho ainda não tinha maturidade espiritual para assumir a liderança. Fui para a igreja à noite, e para minha surpresa, eu vi uma senhora com uma Bíblia na mão. Ela se chamava Emily. Essa irmã ficou feliz em me ver. Ela era uma namorada que eu tive no começo de minha conversão. Eu ainda não era liberto. E depois ela viajou. Eu fiquei triste. E Deus preparou uma esposa maravilhosa para mim. Depois de muitos anos, Emily estava de volta à cidade. Ela também ficou viúva como eu. Conversamos muito naquela noite depois do culto. Matamos as saudades. Voltei para casa. Aquele sentimento da minha juventude começou a despertar em mim. Dobrei os meus joelhos, e comecei a orar a Deus para me preparar a Emily. O Espírito Santo me revelou e disse: essa pessoa não pode ser sua esposa. Ela vai atrapalhar a sua missão. Apesar dela ser uma cristã há bastante tempo, ela ainda não é convertida. Tem um temperamento muito forte e um excesso de ira. Uma pessoa incompreensível. Se tu se casar com ela, passará por grandes provas e sofrimento. A escolha é sua. Carregaria mais uma cruz pesada para satisfazer o seu sentimento, ou renunciaria a essa cruz? Eu disse: Espírito Santo, eu escolho renunciar esse sentimento para o crescimento da obra. O Espírito Santo me mostrou em uma visão a igreja onde eu sou pastor. Um grupo de pessoas estava em reunião, torcendo para eu morrer para eles assumirem o controle. Não consegui ver o rosto, só o corpo. Deus não permitiu que eu visse as suas faces, porque sabia que eu iria puni-los. Vi o espírito da confusão entrando ali, e colocando um para discutir com o outro. Esse debate causava divisão e separação do ministério. Essa visão me causou uma profunda tristeza. O Espírito Santo disse: tudo isso irá acontecer quando você morrer. Haverá muitas competições pelo poder. No outro dia eu encontrei a irmã Emily, e contei para ela a minha situação. Eu disse que não podia me envolver sentimentalmente com ela, e que ela estava livre para decidir a sua vida sentimental. Ela ficou triste comigo e nunca mais apareceu na minha igreja. Fui para minha casa. Levi foi lá me ver. Ele disse: está com muita pressa para fazer a missão, desde aquela revelação da sua morte. Eu respondi: estou ficando velho a cada ano que se passa. Tenho que correr contra o tempo para cumprir a missão antes que eu morra. Os meus dias estão se findando. As almas precisam de mim. Não há mais tempo para fazer nada. Na semana que vem, viajarei para o Congo. Levi lhe disse: deixa eu ir contigo. Pode ir na frente. Depois eu chego lá com alguns irmãos. Deixa eu fazer essa última missão contigo. Eu respondi: tudo bem, pode ir, mas escolha alguns irmãos preparados para ir contigo. Não leve qualquer um. Depois dessa conversa,
Eu voltei para casa. Eu tive uma visão. Vi Satanás expandindo seu domínio através dos sistemas mundiais. Tudo isso se estendia nos 4 cantos do mundo e conquistava novos horizontes. O seu sistema de contaminação espiritual estava em todas as esferas da Terra para causar destruição em massa. Seu sistema estava no ramo conjugal, espiritual, financeiro, saúde, cultural, tecnológico, sexual e sentimental. O mundo se modernizava e o pecado também. Não podemos destruir esse sistema que se desenvolve, mas podemos sair dele e tirar as pessoas que estão sob o seu domínio. Muitas pessoas usadas pelos demônios trabalham para esses sistemas crescerem e se multiplicarem pelo mundo. Eles espalham as obras malignas pelo mundo. Satanás fez pacto com os homens mais poderosos do mundo que construíram esses sistemas. E eles instalaram as vísceras de Satanás por toda a terra em troca de riquezas e poder. As autoridades da terra estão debaixo da autoridade de Satanás. Ele controla através dos governos terrenos. Qualquer poder na terra é inferior aos poderes espirituais. Quem tem o poder na terra pode ser controlado pelos poderes espirituais de Deus ou do diabo. Os poderes governamentais do mundo espiritual estão divididos em 3 poderes. O governo no céu realizado por Deus tem uma hierarquia celestial. O governo do inferno onde está Satanás e seus súditos. O governo na terra fisicamente realizado pelos homens que governam. E eles estão sob influência dos demônios. As forças do mal governam a terra ocultamente. E o Espírito Santo governa somente a igreja que não se contaminou pelo sistema. Mas o governo celestial está acima de todos os governos, e permite que os outros governos tenham liberdade para trabalharem na terra. Os sistemas de Satanás oferecem liberdade temporária como riqueza, poder, prostituição, drogas e alcoolismo. Muitas igrejas aonde eu levei a verdade, o povo não queria ficar preso na sã doutrina. Escolha hoje ficar preso na doutrina ou no pecado. Só existem um desses 2 caminhos. Qual dos senhores querem ser prisioneiros, Jesus ou Satanás? A liberdade concedida por Jesus no Calvário não é para deixar aprisionado pelo mundo. Quando fazemos o que o mundo manda, o sangue de Jesus perde o seu valor em nossas vidas. Já não resta mais sacrifícios para a salvação. Quando voltamos para o pecado depois de conhecermos a Jesus, desvalorizamos o seu sangue, pisamos na cruz e cuspimos no Calvário rejeitando a obra redentora. Não use a sua liberdade em Jesus para pecar. Ele abriu a porta da liberdade para vivermos no céu. Lá seremos realmente livres sem nos preocuparmos com o pecado. Aqui na terra, lutamos para não sermos escravos de nossos corpos pecaminosos. Sendo assim, é melhor sermos prisioneiros do Espírito Santo fazendo o que ele manda para não sermos escravos da carne. Ser livre não é fazer o que a carne quer. O pecado manda, e a carne obedece. A escravidão começa pelo pecado, e continua eternamente no inferno. Na terra, a escravidão é o pecado do corpo e os seus prazeres. No inferno não se desfruta o prazer dos corpos, e não se faz o que quiser lá. Os demônios têm direitos sobre as almas. O Senhor me mostrou em uma visão, demônios entronizados nas mentes e nos corações dos governadores. Seus corações estavam dominados para colocarem leis de perseguição aos cristãos. Suas mentes malignas estavam controladas para entregarem o mundo nas mãos do futuro anticristo. Também via a multiplicação do pecado, e os demônios reinavam sobre a vida de cada pessoa que não era convertida. Muitas não queriam largar o pecado e arrancar ele de suas vidas à força. O reino de Satanás estava sobre a vida de muitos irmãos através do pecado. Igreja, não dê mais lugar para esse reino. Tirem ele do controle de suas vidas. Libertem-se do sistema maligno desse mundo. Destronem os demônios que atuam em suas vidas. Se libertem da influência do mundo. Coloquem Jesus como rei no trono de suas vidas. Deixe Jesus governar a sua vida. Assumir o controle e o centro dela. Deixe o Espírito Santo reinar em você. Se afastem do pecado, das tentações e dos prazeres. O Senhor me mostrou um exército de demônios para o governo futuro de Satanás na terra. Ele assumia o controle mental do povo com a sua marca 666. Os governadores recebiam o futuro imperador da nova ordem mundial. Também vi vários pastores com suas espadas na cintura. Perguntei ao Senhor o que isso significava. O Senhor me respondeu: são os que conhecem a palavra e não praticam. Vi mestres e doutores da teologia com as suas mãos aprisionadas, e os demônios os arrastavam para o abismo. O Senhor me disse: todos aqueles que adquirem o conhecimento profundo das Escrituras e não praticam a palavra, são acorrentados pelos demônios e arrastados para as prisões espirituais desse mundo. Eu entreguei a espada da minha palavra para ser manejada. Todos os que praticam a minha palavra estão manejando a palavra na sua vida.
Os demônios não conseguem prender um guerreiro que sabe usar a minha palavra em sua vida. O conhecimento sem as práticas são obras mortas. Quando o Senhor disse essas palavras, eu me lembrei do teólogo Jamie que me pediu oração. Estava sem forças para dar ensinamento. Quando eu coloquei as minhas mãos sobre a sua cabeça, um demônio se manifestou. Ele caiu no chão e se retorcia. Eu expulsei o demônio da vida dele. À noite, eu fui para a igreja. Quando terminou o culto, fiz uma oração. Um adolescente caiu endemoniado. O seu coração parou. Eu vi quando um demônio tirou a alma de seu corpo para levar para o inferno. Eu repreendi em nome de Jesus aquele demônio. Uma bola de fogo saiu da minha boca e acertou aquele demônio. Ele soltou a alma daquele jovem. Aquele jovem havia morrido. Ele não respirava. A igreja viu o estado dele caído no chão. Ele estava como morto. Mas quando aquele demônio soltou a alma daquele jovem, a alma daquele jovem retornou rapidamente para o seu corpo. Ele havia ressuscitado. A igreja toda glorificou a Deus. O dia da minha viagem chegou. Eu peguei as minhas malas e fui até o aeroporto pegar o avião para o país de Congo. Cheguei de viagem no país da África chamado Congo na cidade de Kalemi. Fui direto ao vilarejo. Acabei me perdendo no meio do caminho. Senti cansaço e fome andando a pé. Senti dores de cabeça e enjoo. Minhas vistas estavam escurecendo. Vi um ser de branco se aproximando e eu desmaiei. Acordei no hospital deitado em uma cama. Esse homem me disse que me trouxe para o hospital. Depois ele foi embora. O médico entrou no meu quarto. Eu perguntei: que cidade é essa? O médico disse: essa é a capital, Kinshasa. Eu pensei comigo: esse homem de Deus me trouxe de um vilarejo muito longe para a capital. Se fosse de carro ele demoraria somente de avião ou helicóptero para chegar na capital. Ele chegou muito rápido. Eu estava na pequena cidade de Kalemi. Eu me levantei do meu quarto e fui na recepção. Perguntei para a moça quem era o rapaz que me levou e qual era o seu nome. Ela me respondeu: nenhum rapaz lhe trouxe. Você está sem nenhum acompanhante. Pensei comigo: aquele homem de branco que apareceu para mim quando eu desmaiei só pode ser o anjo do Senhor. Ele me pegou nos braços e me trouxe até o hospital. Ele deve ter se transportado. Eu estava em um lugar muito distante do vilarejo. Não havia nenhuma pessoa nesse lugar. Se o anjo não salvasse a minha vida, eu teria morrido de fome, ou teria sido comido por um animal selvagem. Qual é o ser humano que conseguiria me achar em um lugar de difícil acesso e me levar a um hospital tão rápido? Nenhum carro chegaria a tempo a não ser de avião. Qual avião que pousaria em um lugar esquecido pelo mundo sem local de pouso? Um lugar perdido no meio de pequenas árvores aonde não há pouso para avião. Lugar onde tem floresta rasteira. A pequena cidade de Kalemi para chegar na capital é muito longe. Tive alta. Aluguei um hotel na capital. Ao chegar lá eu orei a Deus. Em uma visão, eu vi o principado da guerra. Um demônio gigante que incita a guerra no mundo inteiro. Vi demônios surdos e demônios mudos possuindo pessoas no Congo. Vi demônios rãs saindo dos lagos e dos rios possuindo as pessoas. O Espírito Santo me revelou dizendo: nesse país tem muitos surdos e mudos por causa dos demônios. Vi demônios saindo de dentro do mar e possuindo pessoas na terra. Ao receber essa visão, fui em uma igreja daquela cidade. O Espírito Santo me orientou a ir nessa igreja. Ao entrar ali ninguém me conhecia. O pastor me deu oportunidade para eu ministrar sem me conhecer. Eu creio que foi o Espírito Santo que tocou no coração dele para deixar eu ministrar. Eu vi muitas guerras nas igrejas por causa das almas. Os pastores travavam uma guerra pelas almas. Um atacava o outro, e denegriam a igreja um do outro só para conseguir todas as almas daquele lugar. Vi um pastor fazendo orações contrárias para destruir a igreja do outro. E quando uma igreja fechava, os outros pastores ficavam felizes e comemoravam o fracasso do outro. O Senhor me revelou dizendo: a ambição por dinheiro trava uma grande disputa. O Senhor me mostrou em uma visão os demônios rindo desses pastores que comemoravam os fechamentos das igrejas. Fui para a rua comprar alguns alimentos para eu almoçar. Entrei em um mercado pequeno de alimentos. A dona do mercado, ao se aproximar de mim, disse: qual é o seu nome? E eu respondi: eu me chamo Kenzo. Ela se aproximou de mim. Senti uma forte presença maligna. Ela me respondeu dizendo: eu me chamo Aquilá. Há um mês atrás vi uma chama de fogo caminhando em direção para esse lugar. Essa tocha estava em forma humana. Essa cidade está entregue às trevas. Essa pessoa humana em forma de tocha que vi entrando nesse lugar iluminava a cidade escura e negra que está tomada da força do mal. Cristão nenhum entra nesse lugar por causa do peso da negatividade das trevas. Essa tocha humana que entrou nesse lugar é você. É muito corajoso vir para esse lugar. Queria lhe dizer que você não é bem-vindo aqui.
É o nosso inimigo. Sou uma feiticeira. Tenho 15 casas, 3 sítios, 4 carros novos e uma grande quantia de dinheiro no banco. Hoje eu posso lhe dizer que sou uma pessoa realizada financeiramente. Satanás me deu tudo em troca do pacto que fiz com ele. Eu olhei para ela e disse: você está sendo enganada por ele. E fui embora. Meses depois, o Senhor me mostrou em uma visão um demônio negro entrando na casa dessa feiticeira. Ele apontava o dedo para essa mulher. Da sua mão saía um dardo maligno e acertava na mente da feiticeira. Ela caía no chão morta. O Senhor